Rapaz, depois do jogo do Fluminense, diz que o pau quebrou no vestiário do Palmeiras, viu? Como diria Abel, no balneário, baldes foram chutados, tá? Vamos ver aí as informações, já já eu volto comentando. Vamos falar do vice-campeão brasileiro Palmeiras, que se a última impressão às vezes é a que fica, a impressão deixada na última rodada não foi nada boa, deixou o seu treinador Abel Ferreira profundamente desgostoso. O palmeirense foi ao estádio já sabendo que o título seria muito improvável, mas não imaginava perder o jogo, né, Fabuloso? Pois é, Play, assisti esse jogo. Contra o Fluminense. Você assistiu esse jogo? Você escolheu esse jogo? Escolhi não, tava meio que dormindo, meio que acordado. Que o meu time tava lá no Rio, né? Então falei, vou dar uma sapiada. Meio time. Mas o Fluminense foi superior desde o começo do jogo. Não deixou o Palmeiras jogar, congestionou o meio. E não foi um jogo com grandes oportunidades, mas o Fluminense soube jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras do resultado. O Palmeiras ontem desespero do resultado. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, a entrada do Dudu, as mudanças que fez. O Vanderlan até fez um gol, mas o gol foi anulado, né? O Dudu estava impedido, mas o Palmeiras estava tão preocupado com o São Paulo que esqueceu de fazer o seu resultado e terminou aí da maneira Capita, você acha que... Desculpa, Fabinho. Pode até ser loucura se falar assim, né? Pô, é compreensível um jogo abaixo do Palmeiras nessa última rodada, mesmo a equipe brigando pelo título. Mas sabe que a final foi contra o Botafogo. Eles viram que eles perderam o título ali, né? Seria muito difícil realmente eles... Foi um brasileiro de pontos corridos que teve um mata-mata, né? Teve um mata-mata e o Palmeiras teve que remar muito para correr atrás do Botafogo, né? E a hora que teve a chance dentro de casa para tomar a liderança, acabou perdendo o jogo. Então ali foi um baque muito grande para a equipe do Palmeiras que realmente ali sentiu e não deu tempo de recuperar os jogadores para essa última rodada, que eles sabiam que ia ser muito difícil do Botafogo perder esse título dentro de casa, mesmo eles ganhando do Fluminense, né? Por isso que eu falo que é compreensível essa atitude dos jogadores que remaram tanto para ter um momento como aquele contra o Botafogo, né? E deixar escapar. Fábio Luciano, você acha que a reformulação tende a ser maior do que o normal no Palmeiras dessa vez? Play, assim, porque não é uma reformulação, enfim, porque os jogadores não têm qualidade, né? Enfim, porque tá tudo errado. Mas é porque eu acho que o tempo de alguns jogadores já acabou, né? Eu acho que conquistaram demais, tem uma questão de idade também, né, que o torcedor palmeirense fala um pouco, reconhece os títulos conquistados, o que foi entregue, mas tem uma questão da idade, tem uma questão de você já ter um tempo de casa, enfim, aí você dá uma mexida no grupo, né, traz jogadores com, como o Abel fala, né, com fome de vitórias, enfim. Cachorro magro. Cachorro magro, e o Palmeiras conseguiu títulos fazendo essas movimentações também. Então é isso, eu acho que a gente tem que reconhecer todo o trabalho que foi feito do Palmeiras, eu acho que não é um jogo que vai marcar. Eu acho assim, com relação a esse jogo, a gente, como o Fábio falou, todo mundo entendia as dificuldades, sabe? Mas assim, a coletiva, por exemplo, do Abel antes do jogo, já era o que a gente imaginava que iria acontecer. Quando o Abel fala que, bom, o campeonato estava decidido, que o Palmeiras teve a chance contra o Botafogo e não conseguiu o resultado que poderia trazer o título, né? O Palmeiras se preocupou muito mais com o jogo Botafogo e São Paulo do que o próprio jogo dele, e aí, se havia uma dúvida ali com relação ao jogo, né, o que aconteceria Botafogo e São Paulo, no final das contas, quem acabou favorecendo muito um time foi o Palmeiras, né, que entrou mais frágil, entrou numa forma que a gente não está tão acostumado a ver e propiciou um resultado para o Fluminense e que acabou culminando aí com o Fluminense permanecendo na primeira divisão. Então é isso, eu acho que é tempo do Palmeiras pensar em reformulação, trazer novos jogadores, mas reconhecer aqueles que tipo de jogador? Vou ser bem breve na minha colocação, porque a maior reestruturação que o Palmeiras tem que ter é encontrar um substituto para o Estevão. Eu acho que, na minha opinião, é o jogador que vai fazer a diferença, né? Enquanto o jogador com essas características desse jogador que no momento que ele hoje levou 3 bolas, né? Que o momento que ele de meia, sim, uma das bolas de meia, revelação, bola de revelação e bola de ouro. E bola de ouro. De meia não, atacante, né? Atacante, revelação. Isso. Meia é o sonho do Vanderlei Luxemburgo que ele joga de meia. E a bola de ouro, então, o jogador mais jovem da história a conquistar este prêmio, superando o outro palmeirense, o Gabriel Jesus. Merecidíssimo, um menino que fez um ano maravilhoso, né? Enquanto esteve ausente, o Palmeiras sentiu muito, né, a falta do Estevão durante o Campeonato Brasileiro. No momento que ele retorna, o Palmeiras cresce de novo. Então é um menino que
vai ser difícil ser substituído, na minha opinião. E eu acho que essa é a maior reformulação que o Palmeiras vai ter que se jogador preocupar. Igual esse não tem, não. Esse é difícil substituir, você não vai encontrar, esse aí não encontra. Esse jogador é difícil. Tem que entender. Complicado. É engraçado porque é o movimento da base do Palmeiras, né? Você vê o Gabriel Jesus, depois o ano passado o Henrique, agora o Estevão. Então, assim, é um trabalho muito não bem era a feito. tradição do Palmeiras e não era uma tradição de revelar jogadores e revelar jogadores com tanto potencial. Não sei se a base do Palmeiras tem ali escondido ou guardado uma joia como essa, né? A gente não pode duvidar entendendo essa sequência, né? Mas o Henrique apareceu o Estevão, não digo com a mesmo quilate, a mesma qualidade. Mas assim, só para enaltecer o trabalho de base que é feito no Palmeiras. É difícil você encontrar no mercado um jogador com essas características. Esses jogadores já, desde cedo, eles já eram falados. Apareciam. Eles já eram... Hoje eu bati alguns papos com o Estevão, coitado. Ele teve que dar entrevista para mim 3 vezes hoje, em 3 momentos diferentes. E ele confessou que eu nem sei se ele já tinha falado isso em alguma outra ocasião, imagino que sim, que não gosta de ser chamado de Messinho. Porque a gente começou a conhecer o Estevão como Messinho, mas ele não. Ele gosta, lógico, do Messi, embora o seu maior ídolo disparado seja o Neymar, mas não gosta porque ele talvez realmente seja uma comparação meio cruel para qualquer um, mesmo para um garoto tão talentoso quanto ele. Agora, 17 anos. Que cabeça no moleque, né? Não, ele é um menino. A gente teve um pouquinho, né? Conversamos também com ele um pouquinho ali nos bastidores. Enfim, família, né? Então, assim, tá com a família, tá com o pai, com a mãe. Ele faz questão de colocá-los ali também em pauta, né? No momento da premiação. É um menino com a cabeça, né? Parece ter a cabeça no lugar, a gente não fala 100% porque não convive diariamente, mas escuta coisas boas. Então, a tendência é que ele tenha um futuro brilhante. É possível, porque a gente vê, realmente era o estereótipo da perfeição, né? O menino fala super bem, já está estudando inglês para quando chegar no Chelsea, família muito bem formada aparentemente. É possível, de repente, vai para a Europa e arrebenta, explode, vira melhor do mundo. Dá para continuar sendo desse jeito, Luiz? Daqui a 5 anos, se a gente encontrar o Estevão. Não tem como. Não tem como. Ainda mais brasileiro, latino. Já tem como. Alguma desviadinha. Não tem jeito, não tem. O cara ganha o mundo, Plirra. É muita coisa, é muita... Abraça, toma conta, não tem jeito, né? Conta, staff já protege demais, é complicado, é difícil. Manter-se. Mas parece ser uma tendência do Palmeiras, né? Porque o Hendrick também era família. Outra característica do jogador, mas o mesmo tipo de perfil. De conduta, de perfil, né? Parece que o Palmeiras. O Gabriel Jesus também era assim? O Gabriel assim. Jesus. Era normal no início ele indo pra lá, tem um pouquinho de dificuldade, claro, né? Adaptação, futebol mais força. Mas é que a gente estava conversando com ele, né? Eu falei uma situação que ele nunca pode deixar e não pode perder, né, a qualidade que ele tem, que é o diferencial dele que não se encontra hoje no futebol europeu. Pode ter o Yamal, que é um jogador mais pronto do que ele. Você inclusive falou pra ele que você, entre Estevão e Yamal, era mais Estevão. Não para o ímpar, você escolhe o Estevão. Sim, escolho porque é diferente o drible, né? A qualidade é mais finalizador do que o Yamal. Dentro da área tem mais genialidade. Mas no Chelsea tem um jogador que eu vi, Tottenham e Chelsea, um canhotinho também, e da característica dele, bom de bola também. Imagina um de cada lado, vai dar problema então, Fabula, né? Sabe aliás, o Chelsea fez um jogaço contra o Tottenham. O Tottenham venceu por 4-3, saiu perdendo por 2-0. O canhotinho, esqueci o nome. Né, tem sido o destaque absoluto. Muito bom de bola. E a Premier League, que não favorecia esses jogadores de drible, de velocidade, hoje em dia você encontra cada vez mais esses caras, né? Tem aberto esse mercado para esses meninos mais leves, né? O Savinho no City. A gente não imaginava que pudesse ter tanto espaço, então o Estevão vai ter espaço. O bom pro Estevão é que quando ele foi negociado, a gente falava, vai cair no Chelsea, todo moleque cai lá, desaparece, tal, mas agora o Chelsea se encontrou finalmente, né? O treinador jogou comigo no Sevilha. Jogou com você no Sevilha? Maresca. E aí, era bom 4 bola? anos.
não era tanto assim, né? Acho que é melhor treinador do que jogador. Eu falava assim porque não jogava nada. Não, era reserva. Então, era o Renato e o Pouso que jogavam. Jogou bastante o jogo no banco. Então, mas taticamente, realmente, quando ele entrava, ele queria dar palpite em tudo. Eu não mexe aqui não. Eu não vai dar palpite não. Mas o Maresca acertou. Só para fechar essa coisa do Palmeiras 2025, Fabinho, se você fosse dono do Fábio Santos Futebol Clube, você, e com a capacidade financeira que o Palmeiras tem, o Fábio Santos Futebol Clube, fosse uma potência do futebol brasileiro, você manteria essas contratações de cachorros magros, jogador que ainda precisa conquistar muita coisa, ou você daria umas ousadas aí no meio do caminho? É difícil, você tem que analisar o mercado, né, Pilha? Porque o Palmeiras foi pro mercado e gastou um dinheiro grande no Felipe Anderson, o Maurício também não foi um investimento pequeno, e são caras que ainda não deu o retorno que eles esperam, né? De repente, pra temporada que vem, esses caras assumam o protagonismo, que de repente já foi de Dudu, que já foi de Rony, que já foi de Veiga. Então já existiu essas contratações. E quando o Abel dá uma declaração que gosta de cachorro mago, provavelmente alguma coisa interessante está vindo da base, né? Como já veio o Hendrick, como veio o Estevão, não sei se do nível desses meninos, mas alguma coisa interessante já deve estar vindo da base, né? Que o Abel trabalha muito bem com esses meninos e você tem que estar aberto ao mercado. Óbvio que o pessoal do Palmeiras já está de olho nisso, né? Mas eu acredito muito nessas contratações de Maurício, de Felipe Anderson, de repente, de esperar uma resposta melhor do que foi esse ano. Fabinho, ou será que o Abel não gosta de medalhão para, de repente, não ter aquele conflito dentro do elenco que ele pode ter na mão do que trazer um jogador mais de nome? Por exemplo, o Lukaku, de repente, o centroavante. Que isso? De onde você tirou o Lukaku? Ele tá com o Lukaku, ele tá com o Lukaku na cabeça. Você tá com informação, tô falando que é o Palmeiras precisa do centroavante. 6 vezes só hoje. Lukaku. Ele falou 6 vezes mas não hoje. veio. Aí tem. Mas aí, e quando veio o Memphis aí pro Corinthians? Pô, mas aí. O Lukaku tá voando no Campeonato Italiano. Mas é um Mas jogador tô falando super só a fio. questão do Lukaku ser um centroavante. Tô falando Tem a mesma idade do Memphis. O Palmeiras precisa de um centroavante. Hoje precisa. O outro lado do jogo do Allianz Parque, teu amigo Renato Augusto deve ter amanhecido hoje. Ufa, aliviado, né, Fabinho? Sem dúvida. Eu falei com ele bastante semana passada, né? E realmente, se acontecessem todos os resultados que nós imaginávamos, né? O Fluminense cairia, né? Então foi um resultado importantíssimo para um grupo que foi campeão da Libertadores ano passado, começou a temporada muito bem, ganhando a Recopa esse ano, né? E realmente no caminho se perdeu e brigou praticamente o campeonato inteiro na zona de rebaixamento e acabou livrando nessa última rodada. Um alívio para jogadores importantíssimos. E o joelhinho de um deles. Deixa eu aproveitar e ouvir o técnico do Palmeiras. É interessante, porque se tem alguém que teve muitos atrativos nessa temporada de 2024, foi Abel Ferreira. Você tem o maior salário sul-americano, a segunda melhor folha de pagamento da América do Sul. A estrutura que o Palmeiras tem, que é inigualável, ou se você preferir, poucas vezes igualada no mundo. E só ganha o Campeonato Paulista. Abel Ferreira é você. Hoje estou triste. Estou triste porque hoje fomos uma sombra daquilo que nós somos. Muito triste. Estou muito triste com os meus jogadores hoje. Tinha-lhes prometido uma coisa, mas não posso fazer. Não posso ir contra aquilo que eu acredito. Eu estou muito triste que os jogadores fizeram aqui hoje. Muito. Não estava à espera. Hoje merecíamos que nos chamassem de tudo no final do jogo. De tudo. Eu, se fosse torcedor, fazia isso. Porque eu não reconheço esta equipa. Mas entendo, porque acho que em momento algum os meus jogadores de verdade acreditavam que era possível. Não ganhámos, é certo. Eu também nunca prometi que íamos ganhar títulos, vocês sabem. E para não me chamarem outra coisa, não é? Porque eu não sou político, não é? A única coisa que eu prometi quando cheguei ao Palmeiras, não hoje, porque hoje nós não lutamos. Hoje fomos uma sombra daquilo que deve ser o nosso Palmeiras e hoje merecemos todas as críticas dos nossos torcedores, da imprensa, de jornalistas, o que quiserem. Hoje têm direito de criticarem de cima a baixo, porque hoje fomos uma sombra daquilo que é esta equipa. Faltou-nos a alma, que já estou aqui há 4 anos, ninguém me vai ensinar o que é o futebol brasileiro e a competitividade do futebol brasileiro. Eu queria, e já vos disse mais do que uma vez, ganhar todos os anos, mas quando um rival é melhor que o Palmeiras, como foi o caso do Botafogo, eu só tenho que fazer o que fiz na primeira declaração que disse quando cheguei aqui, é dar os parabéns, foram muito melhores que o Palmeiras. Olha, é engraçado porque você que decanta o Abel Ferreira em prosa e verso, tem que ouvir dele que ele sabe muito bem da competitividade do Campeonato Brasileiro. Ou seja,
Ele sabe muito bem o tamanho. Pode ser equilibrado por baixo, Elia. Não. O campeonato pode ser equilibrado. O que ele está dizendo é que é equilíbrio. E todos nós concordamos. Mas muitas vezes é um equilíbrio por baixo. E o trabalho do Abel na temporada de 2024 foi ruim. Foi ruim. Não tô aqui para passar pano para ninguém. Não tenho compromisso com ninguém, rabo preso com ninguém. O Abel Ferreira, que merece uma estátua no Palmeiras, é para mim o maior treinador da história do clube. Uma estátua pequenininha, né, agora, pode ser, pequeno, mas o trabalho de 2024 é um trabalho para ser repensado, para ser rediscutido. Eu não acho que cabe demissão nem algo do gênero. Mas eu também tenho percebido um Abel cada vez mais sem paciência, Elia. E não se faz futebol no Brasil com tanta competitividade sem paciência. Sabe que tem um amigo meu, grande treinador de futebol, que costuma dizer que tudo na vida tem começo, meio e fim. E eu entendo que é verdade, principalmente no mundo profissional. Tem começo, meio e fim. Chegou ao fim o caminho do Abel no Palmeiras? Para mim, não. Eu ficaria com o Abel. Hoje até estava participando, estava promovendo uma live no meu canal e 2 torcedores do Palmeiras exigiam. Falavam, chega, não dá mais pro Abel. E eu, na condição de dirigente do Palmeiras, ficaria com o Abel até dezembro de 25, que é quando se encerra o contrato dele. Esquece essa história de 2027. Que já acabou. Já acabou, inclusive, da conversa. Esquece, papo pra boi dormir. Fica com o Abel até dezembro de 25. Se ele der boas respostas, você pode até pensar em renovar. Se não, Elias, você usa o ano de 2025 para encontrar um substituto. E não será fácil. É só você ver a dança das cadeiras que está sendo promovida no futebol. Vamos pensar? Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, o Cruzeiro Vasco correndo da Gama, muito risco. O Cruzeiro que voltou atrás. A dança das cadeiras é enorme. Isso mostra a dificuldade dos clubes em encontrar técnicos. O Palmeiras tem um baita técnico que vive um momento ruim. Então você dá mais um ano para ele, que é o último ano de contrato. Se a coisa não funcionar, você começa a buscar no mercado alguém que você entenda que tenha os princípios de futebol que você busca. Mas a temporada de 24 não foi boa. E há muitos culpados. Leila Pereira, Anderson Barros, Abel Ferreira e jogadores. O mais culpado é o Abel. Por quê? Porque o Abel é senhor supremo. Quando você é senhor supremo, você tem que ter culpa diretamente proporcional ao seu poder. Porque até então, Abel cantava e decantava em prosa e verso tudo aquilo que queria no Palmeiras. Agora que perde, ele passa a não ser tão importante? Não. Ele sempre foi o senhor supremo de tudo aquilo que acontece no Palmeiras. Manda prender e manda soltar. Quando o resultado não vem, ele tem que ser apontado como o maior culpado. E tem mais. Quando você não usa da justiça para poder utilizar os seus melhores jogadores, e quando você não tem capacidade de gestão para entender que pouco me importa se aquele determinado profissional eu gosto mais dele ou não. Eu, ao contrário do Fernando Diniz, não estou no mundo profissional para fazer pais melhores, irmãos melhores, filhos melhores. Eu estou no mundo profissional para fazer profissionais melhores. E você é muito bem pago para isso. Obrigatoriamente, quando você é bem pago, você tem que fazer com que os seus comandados sejam melhores. Se no caso do Abel ele é técnico de futebol, ele tem que fazer jogadores melhores. E ele não teve capacidade nessa temporada de fazer jogadores melhores, não conseguiu fazer um time melhor, não encontrou um plano B e C com mais qualidade para um time do Palmeiras que verdadeiramente caiu nessa temporada. E o pior de tudo, não teve a capacidade de entender que você não pode abrir mão de jogadores como Dudu e Rony, quando estes caras foram protagonistas de campeonatos brasileiros e Copas Libertadores da América para o Palmeiras. Não foi um fiasco essa colocada de lado e essa escalação do Palmeiras na última partida contra o Fluminense, colocando o Giai e deixando o Marcos Rocha no banco, é categórica. Ou seja, Abel fez com que os jogadores importantes do Palmeiras que ele não quer mais para 2025 fossem alijados do plantel exatamente na última partida. E por isso foi esse fiasco? Também por isso eu vou falar mais sobre o tema no radar. Muito bem, então já que você está por aqui, depois da sonora do Abel Ferreira, de você entender que o Palmeiras não jogou absolutamente nada contra o Fluminense, de dar méritos a Mano Menezes, que muitos diziam ser retranqueiro, ele pegou, atenção, Mano Menezes pegou o Fluminense
na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, na última colocação, com 6 pontos ganhos. Vou repetir. Muitos decantam Fernando Diniz em prosa e verso. O Diniz entregou o Fluminense 13 rodadas de Campeonato Brasileiro com 6 pontos ganhos na última colocação. Veja onde chegou o Fluminense do retranqueiro, entre aspas, Mano Menezes. Radado Nicola. Leila Pereira teve seu dia de fúria. Uma das poucas vezes em que a presidente, depois de uma partida, foi até o vestiário e cobrou todos. Dos atletas, passando por membros da comissão técnica e até seu diretor executivo de futebol, o Anderson Barros, que balança no Palmeiras. A Leila Pereira ficou extremamente irritada com o comportamento, especialmente dos jogadores, na derrota por 1-0 contra o Fluminense. Ela disse, entre outras coisas, que é inaceitável perder da forma como foi. Numa temporada marcada por um Palmeiras que, nos momentos decisivos, falhou. Com exceção ao Campeonato Paulista, em que o Palmeiras, por ter mais investimento, tem meio que uma obrigação de ser campeão, o Verdão caiu nas oitavas de final de Copa do Brasil e Libertadores, primeiro mata-mata de cada um desses torneios. E no Campeonato Brasileiro fez 4 empates e 4 derrotas nos 8 jogos contra os times do G5. É também por conta disso que o Palmeiras de 2025 será diferente. A especulação em relação à demissão do Anderson Barros existe, é real. Era de dentro para fora essa pressão. Dá para dizer que dentro do clube agora também já existe muita gente trabalhando para que o diretor de futebol seja dispensado. Mudanças no elenco vão acontecer. O Palmeiras... Mas ela não passou o pano na cabecinha do Abel, não, né? Não foi tão enfática quanto foi com os jogadores e quanto foi com o Anderson Barros. Só para ser justo. A crítica foi muito maior aos atletas e ao Anderson Barros. O Palmeiras não vai divulgar uma lista de dispensas ou uma lista de atletas que não ficam, mas o Palmeiras vai comunicar ao mercado, a empresários grandes, sobre atletas que, em caso de proposta, possam sair. O Naves, zagueiro, o lateral esquerdo, o Vanderlan, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rômulo no meio campo, o Rony no ataque, o Dudu já está fora. O Palmeiras vai promover mudanças, porque a avaliação é de que o time tem competido menos. Só para completar e devolver a bola para você, Elia. Vários dos pilares do Palmeiras dos últimos anos fizeram temporada horrorosa. Gustavo Gomes jogou muito menos do que pode. O Everton foi irregular, como poucas vezes a gente viu. O Zé Rafael, contei, caiu demais. O Rafael Veiga termina a temporada em alta, mas tem boa parte do Campeonato Brasileiro em que ele se arrasta. A verdade é que o Palmeiras dependeu demais de um menino de 17 anos de idade, que é um adolescente. Não fosse o Estevão, e o Palmeiras teria feito uma temporada ainda mais medíocre. E o Estevão só não foi melhor pela incompetência do Abel Ferreira. O Estevão, ele tem que ter qualidade para poder não marcar ninguém, porque esse menino corre um absurdo. E como é que esse menino, que é o único grande diferente do time do Palmeiras, que recebe 80% das bolas de ataque do Palmeiras, ele, quando não tem a posse de bola, tem que voltar para marcar a lateral. É óbvio que com 25, 27 minutos do segundo tempo, esse menino está cheio de cãibra e precisa ser substituído. Isso significa o quê? Incompetência do Abel Ferreira, que acha que todo mundo tem que exercer um padrão tático, e no padrão tático do Abel todos têm que marcar. Não. Quando você recebe 80% das bolas, você não tem que marcar ninguém, você tem que se desmarcar. Números do Dudu para você, só para a gente encerrar esse primeiro bloco: 262 vitórias, 95 empates, 95 derrotas, 97 assistências, 88 gols marcados. É um cara de 12 títulos impressionantes. Uma história a serviço do Palmeiras que está indo em boa hora. Eu acho que chegou ao fim o ciclo dele, mas eu não tenho a menor dúvida de que Leila Pereira e Abel Ferreira não fizeram nenhuma questão de ajudar o Dudu a se recuperar depois de uma lesão séria que o afastou dos campos por quase um ano. Ele não teve o suporte, não teve a retaguarda que alguém do tamanho dele merecia, tá? São 14 partidas desde que ele voltou, nenhum gol e nenhuma assistência. Só que desses 14 jogos, só 4 como titular. Enfim, achei que ele merecia mais minutos. Fim de um ciclo, acho que o Palmeiras não soube lidar bem com o cara. É só você comparar, Elia, o que o Flamengo fez na despedida do Gabigol com o que o Palmeiras fez na despedida do Dudu.
E a gente viu imagens do Dudu emocionado ao lado da esposa e dos filhos depois da partida, fazendo fotos e tudo mais. O Dudu vai assinar a rescisão de contrato a qualquer momento, a saída dele é certa, não vai garantir qualquer centavo ao Palmeiras. E aí só uma observação importante: no meio do ano, quando o Cruzeiro topou pagar 4 milhões de dólares, o negócio acabou desfeito. Agora ele sai de graça e vai para o mesmo Cruzeiro para ganhar menos. Se ele iria de 2 milhões e 100 mil atuais para 2 milhões e meio de reais mensais no Cruzeiro na metade do ano, a verdade é que agora ele vai para o Cruzeiro para ter uma pequena redução salarial, para ganhar algo na casa de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil por mês. Vai passar apertado o Dudu. Não vai. Não vai. Tá. Leila Pereira chutou o balde aí no vestiário, né? E parece que cabeças vão rolar, tá? Já tá aí sondando, tô vendo sondagens aí que o Mike vai rodar. Parece que o Mike quer um aumento salarial, né? Quer um reajuste aí, ou seja, quer ganhar mais para continuar no Palmeiras. Depois de tantas lesões que você tem tido, Mike, você quer um aumento de salário para continuar no Palmeiras? Você que não é nem um titular absolutamente absoluto. Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar um novo lateral direito, tá? Se eu conheço bem aí o Palmeiras e a Leila Pereira e seu sistema de manutenção de jogadores. Se o Dudu tá para ir embora, tá para rodar por causa de uma lesão, Dudu não tem nem 34 anos e tá para rodar. Imagina o Mike. Se o Marcos Rocha foi renovado, por outro lado, tudo pode acontecer, né? Mas o Marcos Rocha não, pelo que eu sei, o Marcos Rocha não renovou aumentando salário, pelo que eu sei. Posso estar muito enganado, mas pelo que eu sei, não. E o Mike está pedindo um reajuste? Deixa aí a sua opinião. Será que o Mike fica ou o Mike sai? E o Facundo Torres, será que vai chegar ou não? Vai chegar só o Facundo Torres para o Mundial de Clubes? Ou vem realmente um jogador, um bichão aí para vestir a camisa nova, tomar do Felipe? Felipe, antes, não, dessa camisa aqui, tira isso aí. Dá em mim aqui que eu faço gol. Dá em mim que eu meto 3 por jogo. Tipo o Romário. Será que vai chegar um desses? Ibrahimovic, Romário, esse cara que entra e decide jogos, o Messi, Cristiano Ronaldo, ou vai chegar esses caras aí, tipo Flaco Lopes. Avante, olha o vídeo chegando aqui, hein? Clica aí para assistir, assista os outros vídeos, tá? Clica aqui no nome do canal para abrir a página principal, clica em vídeos e vai assistindo, aliás, clica em playlist, né? Começa pelas playlists aí. Avante palestra.